Vamos começar pela nossa calça. O molde ele já tem margem de costura, ele já está prontinho para ser cortado. Eu coloquei um para cima e um para baixo e a gente consegue fazer isso quando o nosso tecido não tem estampa direcional, né? Você pode otimizar o seu corte organizando os seus moldes no tecido, principalmente quando é liso, assim, ou a estampa não é direcional. Eu estou cortando com essa tesoura elétrica que facilita demais o corte quando o tecido é mais grosso, como no caso desse moletom. Eu vde deixar o link de uma igual a minha aqui embaixo desse vídeo, mas você poderia cortar também com a sua tesoura normal. Vai demorar um pouco mais, talvez doar um pouco a mão, porque o tecido é um pouco pesadinho, mas funciona maravilhosamente bem também. Você vai cortar quantas vezes o seu molde indicar. Então, por exemplo, cortar o punho 2 vezes na dobra do tecido, cortar o cós 2 vezes. Você vai ler isso no molde, respeitar e fazer o seu corte. Com as partes prontas, a gente vai começar a costura pelo bolso da calça. Ela tem um bolsinho que fica na lateral, assim como se fosse um bolso faca. Você vai colocar direito com direito e passar uma costura respeitando essa margem de costura e prendendo o seu bolso. Você poderia fazer toda essa calça na sua overlock. Digamos que você trabalhe com overlock aí, mas se você trabalha só com a máquina de costura doméstica, não tem problema. Dá para fazer tranquilamente só com a sua máquina de costura doméstica também. Aqui eu vou tombar, né, dobrar para o lado essa margem de costura que ficou para o lado do bolso e passar uma costurinha para prender esse bolso na margem de costura. Isso vai me ajudar esse bolso nunca mais sair depois para fora. Olha só, quando a gente vira ele aqui pro avesso, ele fica assim, bonitinho, perfeito. Tá ali aquela costurinha de segurança que a gente fez. E eu venho com o contrabolso, coloco direito com direito e passo uma costura nessa parte de baixo, unindo as duas partes do bolso. E aqui agora que eu vou fazer o meu acabamento, eu vou fazer com o zigue-zague da minha máquina, porque eu vou fazer toda ela só na máquina doméstica, provando para você que você pode fazer peças incríveis, por fora bela viola, por dentro bela viola também, só com a sua máquina doméstica. Então venho aqui com o zigue-zague, tá vendo? Um zigue-zague normal. E vou passar dando esse acabamento. E depois eu prendo o bolso nas duas lateraisinhas para ele não ficar mais sambando. Viu ali? Estava com o acabamento prontinho já. Repito isso do outro lado também. Tá vendo a calça? Eu já fiz os 2 lados com o bolso, já tá com zigue-zague. Mais uma vez, poderia ser overlock, caso você tenha overlock. E agora vou fechar o gancho frente. Você veja que é simples, você pode fazer peças como essa para o inverno, aí para sua família, para você, para os seus filhos, para os seus netos. A minha aqui é o tamanho 42 para o meu corpo, mas fazendo a 36 eu consigo fazer esse conjunto para minha filha que tem 13 anos. Então mesmo para o juvenil você pode fazer aí os tamanhos menores. A parte da frente está pronta, nas costas o que eu fiz? A mesma coisa, fechei o gancho costas, para poder colocar direito com direito agora e fechar as duas laterais da nossa calça. Você vai encaixar bem certinho no início, bem certinho no fim, e ela vai encaixar perfeitamente. O molde dessa calça é uma alegria. E aqui eu fiz ela com esse moletom que é mais grosso, mas como vocês viram, a versão cinza é um moletom bem mais fininho. E isso faz toda a diferença no caimento da peça, né? Se você vai querer uma peça com caimento mais pesado, uma peça com caimento mais leve, depende de onde você mora, se é mais frio, se não é tão frio. Mas olha aqui, acabamento interno, bela viola, como a gente gosta. E agora o centro-frente, olha só, encaixa a pontinha aqui, encaixo nas laterais, encaixo bem certinho o encontro ali do entrepernas e também fecho. O nosso punho, vamos colocar direito com direito e passar uma costura. Ele foi modelado para ser feito com o próprio moletom, então eu não fiz esse punho de ribana. Quando a gente faz com ribana, o molde é menor. Quando a gente faz assim do próprio moletom, o molde ele é um pouquinho maior, porque o moletom ele não tem a mesma elasticidade do que uma ribana, que é aquele punho tradicional, assim, listradinho que a gente tem em peças de moletom, sabe? Dobrei ele ao meio, vou colocar direito com a perna da calça aqui agora, e aqui já vai ter uma engenharia costurística, então espera para prestar atenção. E aí eu estico ele e costuro. O moletom ele não estica muito assim, mas estica o suficiente para eu conseguir fazer esse acabamento, ó, por fora bela viola, por dentro bela viola também. Então vou para a máquina. Aqui é muito importante que você esteja com uma agulha grossa, tipo uma agulha 16. Por quê? Porque a gente tem agora algumas camadas de moletom, né? São as duas partes
do punho, mais a parte da perna, mas quando a gente passa pelas costuras, ali acaba tendo um pouquinho mais de tecido, e se você tiver com uma agulha muito levinha, muito pequenininha, né, uma agulha de uma numeração menor que faz dela mais fininha, você não vai conseguir fazer o acabamento, passar a costura aqui, a agulha vai quebrar. E se a sua agulha for um pouco mais velhinha também, já está com bastante tempo de uso, a chance dela quebrar também é grande. Então você saiba que isso pode acontecer, por isso é bom ter uma agulha adequada. Terminou de costurar tudo, tá vendo? Tá costuradinho aqui, muito bonito, muito caprichado. A gente vai fazer o acabamento interno, depois vou mostrar para vocês. Mas antes quero fazer aqui o cos. Cos a gente vai colocar direito com direito. Passar uma costura nas duas laterais, assim, de novo, respeitando essa margem. Então, ele já está circular e a gente vai pegar o elástico e fazer a mesma coisa. Juntar aqui direito com direito do elástico, passar uma costurinha. Na verdade, o elástico não tem direito com direito, tá? Eu só coloquei duas partes que feche bem certinho ali, que poderia ser direito com direito. Passar uma costurinha para deixar ele também circular. E aí, a gente vai dividir o elástico em 4 partes iguais, para a gente fazer a divisão em 4 para prender a nossa calça na peça. E o nosso cos, eu vou dividir ele bem ao meio aqui também, tá vendo? Colocar assim, para também dividir ele em 4 partes iguais. Então, eu marquei a costura com a costura e bem no meinho fiz os piquezinhos para a gente saber exatamente onde ficam as 4 partes do nosso cos. E aqui, cada divisão que eu fiz por 4 no elástico, eu encaixo perfeitamente na divisão que eu fiz com o cos. Coloco aqui o alfinete. O nosso elástico ele sempre vai ser menor do que o cos, né? Justamente para poder franzir esse cos. Então aqui, ó, bem no piquezinho que eu fiz, coloco o próximo alfinete, fecho o meu cos aqui, tiro o alfinete, prendo, vou de novo na outra partezinha aqui. E aí, o que acontece é que o elástico ele fica perfeitamente distribuído no cos, né? Se a gente tenta distribuir da nossa cabeça, um lado pode ficar mais franzido, outro menos franzido. E assim, com essa técnica, né, com essa engenharia costurística da divisão, todos os lados ficam exatamente com o mesmo tanto de elástico e com o mesmo tanto de cos. E aí, eu passo uma costura esticando o elástico para caber bem certinho dentro do cos e passo a costura. Se precisar, puxa na frente e puxa atrás também. Então, em cada ponto, eu vou ali, estico o meu cos e, consequentemente, estico o elástico e vou passando essa costura. E eu faço isso uma vez ao redor de tudo e depois eu vou fazer mais uma vez. Ele vai ficar 2 costurinhas, uma acompanhando a outra, e isso dá parece profissional, assim, embora na indústria tenham máquinas que façam isso de uma única vez, passam todas as costuras no elástico de uma única vez. Aqui a gente passa 2 e ele funciona bem e fica bem charmoso. Eu deixei cerca de 1,5 cm para começar a primeira e depois mais 1,5 cm para fazer a segunda, para que a gente tenha assim um parâmetro, né? Tenha uma divisão que fique do mesmo tamanho. E o cos tá pronto, ó, com as 2 costurinhas ali, tá vendo? E essas 4 divisões que tem nele vão me ajudar também agora a prender esse cos na minha calça. Então, eu vejo exatamente onde tá o piquezinho, eu vou prender assim, ó, na calça, direito, com essa abertura para cima, as 2 costuras da lateral e bem o piquezinho na costura central aqui também. Tá vendo? Eu vou distribuir. Do mesmo jeito que eu distribuí o elástico no cos, agora eu distribuo o cos na calça. E, de novo, isso é truque, isso é técnica para deixar a sua peça bem acabada, bem feitinha. E agora eu estico o cos para prender na minha peça. Por quê? Porque o cos, ele é do mesmo tamanho do que a calça, só que com o elástico ele ficou franzido. Então, agora a gente precisa fazer esse trabalho aqui de costura e aí sim, já vou ensinar para vocês a engenharia costurística para fazer o acabamento aqui. Então, faz essa parte circular, sempre tomando cuidado para estar pegando essas 3 partes, tá vendo? O cos, que tem 2 partes, mais o principal da calça. Mas agora, como é tudo muito grosso aqui, eu abro isso e eu vou cortando somente o meinho. Eu deixo uma parte do cos, uma parte da calça, e corto somente o meinho, porque agora sim eu posso passar uma costura aqui de zigue-zague e ele não fica tão grosseiro, sabe? E eu faço isso, vou colocar o zigue-zague aqui, eu faço isso nessa parte do cos, e lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês como fazer o acabamento lá no punho do pé? É desse mesmo jeito. Eu fiz
cortei aquele meinho, né, aquele miolo, que não vai fazer diferença nenhuma, ele só fica fazendo sobrar tecido ali, ficar grosseiro, e o acabamento fica assim, ó, tá vendo? Com um zigue-zague. Aqui agora eu vou colocar uma cordinha, só para dar um charme. Esse aqui, ele é um cadarço mesmo, ele é um cadarço refletivo, ele tem as pontinhas de cadarço. Eu dobrei bem certinho aqui para não ficar sobrando nada, não ficar feio. E exatamente nessa linha de costura do centro da perna, da calça ali, né? Do nosso gancho, eu vou prender aqui a minha tirinha. Mas isso aqui é opcional, é para dar um detalhe, para a gente fazer aqui uma firulinha. Mas não tem necessidade, caso você não queira, eu poderia fazer até do próprio moletom, não precisaria comprar. Basta usar um pouco a criatividade, né? Mas aqui eu tô refilando para que ele fique bem bonitinho. É só a gente fazer o nosso laço agora e a calça está prontinha.